Ok, então vamos voltar aqui e navegar por esse histórico. Vamos começar aqui com o Código Comercial para a gente tirar uma série de dúvidas a respeito desse código antigo, né, que ainda está vigente, mas não para efetivamente os nossos dias atuais. Mas há que se falar na origem de normatização e contabilidade, eis que começa no nosso país com o Código Comercial, né, uma lei de 1850. Na verdade, ela começou em 1830, tá? Mas vamos lá, promulgação final 1850. Então esse código era dividido em duas partes, parte 1 do comércio em geral e a parte 2 do comércio marítimo. Aqui chamar a atenção de que esse código ele não foi extinto, ele não foi revogado, simplesmente não tem mais a parte 1, que é do comércio em geral. Ficou só a parte do comércio marítimo, ainda em vigor. Então, a parte 1 do comércio em geral, este aí foi absorvido pela edição do Código Civil em 2002, salvo melhor juízo. Quando a gente voltar lá, a gente vê. Certo? Então, primeira coisa a explicar, parte 1, absorvida pelo Código Civil, Lei 10.406, de 2002. Né? E o parte do comércio, ela está vigorando ainda no país. Quem cuida é o Código Comercial. Primeira coisa a ser destacada. Bom, então, um pouco mais de 10 artigos, tocando naquela época sobre uma possível formatação, uma normatização da contabilidade. Tá? Então, tem aí o artigo 10, tá certo? E aí não há erro de grafia, porque eu peguei o original na internet, então a escrita é da época. Né? Então, escrituração não está errado. Estaria errado para a gente escrever hoje, mas na época você tinha o P aí antes do T, tá certo? E outras palavrinhas aí. Mas vamos lá. Então, nesse artigo 10, primeira coisa, né? Todos os comerciantes são obrigados a conservar em boa guarda a escrituração, correspondência e papéis pertencentes ao giro do seu comércio, enquanto separado não prescreverem as ações que lhes possam ser relativas. Tá? Então, primeira coisa, já havia, em 1850, foi criada a necessidade de se fazer uma escrituração com os devidos documentos que deram origem a essa escrituração. Então, a escrituração contábil no Brasil, ela vem normatizada com o Código Comercial em 1850. Aí, no parágrafo 4º, né, a gente tem a formar anualmente um balanço geral do seu ativo e passivo. Tá? Então, também já foi definido que haveria um balanço mostrando o ativo e o passivo, certo? Essa é uma outra coisa que já vem lá desde 1850, no caso Brasil. É destacar que esse Código Comercial ele tem uma referência europeia. E aqui preciso destacar a figura do Barão de Mauá. Barão de Mauá, que tem um filme, né, que trata sobre o Barão de Mauá, e tem da History Channel, tem 2 episódios, vou chamar de série, que também fala de Barão de Mauá. Estou só chamando atenção porque o Barão de Mauá era um guarda-livros, né, o primeiro molde que a gente tem de contador. O Barão de Mauá era um guarda-livros e ele tinha essa visão de que precisava ter uma normatização, uma regulação sobre a escrituração contábil no país. Eu sugiro, quem quiser entender o papel de Mauá e a importância que ele tem para essa contabilidade que nós temos, tem o filme e tem também no YouTube os dois capítulos da série que foi produzida pela History Channel, certo? E também dizer que ele era um contador, um homem à frente do seu tempo, e por isso ele teve seus problemas lá com a monarquia, com Pedro II. É isso. A continuar, né? Então, quais são os livros, qual é o livro obrigatório do ponto de vista de legislação
comercial, de legislação do Código Civil. Então, desde lá, 1850, que o livro para escrituração, o livro obrigatório, definido em lei, né, é o diário. Tá? O diário, ele é um livro obrigatório, um dos livros obrigatórios, que vem desde 1850 até os dias de hoje. Então, o diário é o livro obrigatório para fazer escrituração contábil e tem o seu início lá, a sua cobrança como lei em 1850. Tá? Eu trago isso aqui só para chamar a atenção, porque hoje a gente tem a figura do livro Razão. Né? Não que não tivesse lá o livro Razão, mas na lei, desde 1850, para a lei, para efeito do Brasil, não há obrigatoriedade do livro Razão na lei. O livro Razão ele é cobrado nas normas contábeis emitidas, inclusive, pelo Conselho Federal de Contabilidade, né? Mas não numa lei propriamente dita, que só aparece a figura do diário. Então aqui no artigo 12 ele diz: o diário é o comerciante obrigado a lançar com individuação, clareza, das operações, letras ou qualquer papel de crédito que passar. Então, enfim, ele definia o que você faz de lançamento diário, ou seja, todo o registro de ocorrência das operações na empresa. Aqui também chamando a atenção, né, que desde aquela época, né, já pedia para que os demonstrativos contábeis fossem assinados por um profissional qualificado. E o profissional de 1850 que existia era a figura do guarda-livros, que deu técnico-contabilidade, que deu na nossa profissão, que são os contadores. Tá certo? E lá, o que acontece? Ele já também chamava a atenção de que esse guarda-livro, eu estou chamando a atenção aqui porque a gente vai ver o Código Civil e ele vai falar sobre isso, tá? Então, o guarda-livro, ele fazia a escrituração e isso tinha fé de ofício para a sociedade. Então, o guarda-livro ele é uma pessoa contratada pelo empresário, pela empresa, é o técnico, é o profissional que faz a escrituração contábil, né? E aí, na hora que o empresário contrata, ele precisa entender que o que é feito pelo guarda-livro é entendido pela lei como se o fosse feito pelo empresário. Tá certo? Tem essa palavra aí dos preponentes. Então, nós temos a figura jurídica dos preponentes e dos prepostos. O preponente é quem é o dono, quem é o proprietário, quem é o responsável de fato. O preposto é aquele contratado que representa o preponente. Aqui, em particular, o preposto é o guarda-livro, o preponente é o empresário. Então, o guarda-livro ele faz o registro, a escrituração contábil, mas a lei entende que o registro feito pelo guarda-livro é aquele mesmo que fosse feito pelo preponente, pelo empresário. Certo? Ou seja, a responsabilidade do que está nos livros, imediatamente, ela diz respeito ao preponente. Depois é que o preponente, se tiver alguma coisa errada, ele vai em cima do preposto, que aqui é o guarda-livro, abre uma ação, né, e para dizer onde foi que ele errou. Né? Então veja como a lei trabalha com isso. Tá certo? Ainda no Código Comercial, né, nenhuma autoridade. Aqui a questão da divulgação, né, e do acesso à escrituração contábil. Tá certo? Então, essa é uma celeuma que vem desde 1850. Então, já antecipando, né? Quem é que está obrigado a publicizar, a dar publicidade, a divulgar hoje, no nosso tempo, as suas demonstrações contábeis? As empresas, sociedades anônimas, de capital aberto, e as sociedades anônimas de capital fechado. São os dois únicos tipos jurídicos que estão obrigados a fazer a publicidade dos seus demonstrativos contábeis, né, dos livros contábeis para toda a sociedade. Os demais tipos jurídicos no país não estão obrigados a fazer a publicização, a divulgação.
Cuidado que eu não estou tocando ainda no aspecto da obrigatoriedade. Mas aqui a gente mostra que essa questão de só termos as sociedades anônimas, capital aberto e fechado, a obrigação de publicizar as informações, isso não é do nosso período. Isso vem desde lá do século XIX, né, com a edição do Código Comercial de 1850. Mas isso tem uma lógica, ou isso tem uma justificativa. Porque esse Código Comercial foi feito pelos empresários da época, que eram os políticos da época. Então, por óbvio que os empresários não queriam publicizar os seus livros. Não preciso dizer os motivos, que são os mesmos de hoje, que seriam do passado. Mas aí, só para fazer referência histórica, né? Nenhuma autoridade, juiz ou tribunal, debaixo de pretexto algum, por mais especioso que seja, pode né, praticar ou ordenar alguma diligência para examinar se o comerciante arruma ou não devidamente seus livros de escrituração mercantil ou neles tem cometido algum vício. Nenhuma autoridade, juiz ou tribunal. Já fecharam a porta para essa situação. Aí o artigo 18 ele diz: a exibição judicial dos livros de escrituração comercial por inteiro, de balanços gerais, de novo não tem erro a escrita da época, de qualquer casa de comércio pode ser ordenada a favor dos interessados em gestão, de sucessão, comunhão ou sociedade, administração ou gestão comercial, mercantil, por conta de outro, em caso de quebra. Então veja que ele estipula quem poderia ter acesso à escrituração contábil das empresas. E aqui a exceção é que se ela tivesse tido em caso de quebra. Né? Então, a primeira parte e em caso de quebra são as duas únicas opções em 1850 dessa divulgação dos demonstrativos contábeis. Então, essa é a primeira coisa a ser observada. E aí a gente tem alguns modelos, né, que a gente conseguiu aí no artigo do professor Sérgio Díssimo com Álvaro Augusto, né, a primeira lei das sociedades anônimas no Brasil. Eu tenho falado que a primeira lei foi a 2640, né, mas nesse artigo aí os dois colegas que pesquisaram mostram que ela vem lá de trás com a 1083, a gente vai falar sobre isso, tá certo? Então estão aí modelos de demonstrativos contábeis à época, né, como eles eram feitos. São melhores, são réis, 1000 réis, que eu não sei nem como é que escreve ou lê isso, tá? Então, esse era as situações lá. Olha aqui, resumo dos balanços da causa Mauá, hein? Tá, Mauá, Barão de Mauá que nós temos aí. E aí, um último balanço, né, para companhias de estrada. Veja que são 3 tipos de balanço que tinha na época, né? Tá certo? Aí banco, a denominação, mês e ano, tá certo? Esse aqui para os bancos, esse aqui para as empresas em geral, e esse balanço aqui para as companhias de estrada. Então veja que desde aquela época, né, você já tinha, não vou dizer talvez um cuidado, mas já tinha mais de um balanço para você poder produzir, tá? De acordo com a necessidade dos seus usuários, certo? Então, errei completo, viu? O decreto-lei que eu estou vendo é 2627D40, estava falando uma outra data lá, troquei aqui com esse decreto-lei 9295, tá? Então, a lei, né, que trata, que foi para esse último artigo que nós vimos, a segunda lei de fato, tá? Que é o decreto-lei 2627, eu estava falando 2640, mas é 2627, aqui está feita a correção, ok?